Sejam muito bem-vindos a mais uma aula prática aqui sobre o projeto de prefeitura, regularização de imóvel e também sobre a parte da construção civil. O tema da nossa aula de hoje é como você vai se preparar para a construção civil em 2022. Então, sejam todos bem-vindos. E aí, galera, para a gente se preparar para o próximo ano, a gente tem que entender um pouco mais sobre esse ano. O que deu dinheiro? Qual foi a melhor área? Eu vou falar de dinheiro, por quê? Porque eu sei que é uma das curiosidades da maioria dos profissionais que se preocupam com realmente o retorno financeiro. Tá errado isso? Claro que não. Mas não tem que ser apenas isso para a gente se preocupar, tá? A gente tem que se preocupar com diversos temas. A gente está literalmente com o pé dentro de 2022 e a gente tem que se preparar. Eu acho que a maioria dos profissionais, o que realmente isso me deixa até um pouco triste, né? Porque eu vejo que a maioria dos profissionais, eles deixam para se preparar só depois que tá lá, né? Tipo, então começou 2022, passou ali várias oportunidades, a galera acha que o ano só começa depois do carnaval e você vai perdendo um monte de oportunidade. A verdade é que tem um monte de cliente precisando do seu serviço. Sabe que dia? Hoje. Bruno, mas hoje é dia 27/12. Hoje, se eu abrir o meu WhatsApp para mostrar para vocês, eu vou mostrar conversas, apenas conversa de cliente. Hoje eu fechei contrato. Dia 27, né? Então, o cliente querendo fechar serviço justamente no dia 27, Bruna. Sim, o cliente querendo fechar serviço para o ano que vem já. Só para vocês terem noção. Então, a gente tem que se preparar. O que acontece é que a maioria dos profissionais espera chegar o novo ano, né? E espera passar o carnaval para querer começar. Então, se você quer resultado, você tem que começar hoje, tá? Oi, Emerson, tudo bem? Boa noite. O Emerson é meu aluno do Reft, se não me engano, né? Galvão, boa noite. Então, gente, começando com o pé direito, eu sei que aqui eu tô falando com alguns tipos de profissionais. Alguns que já se formaram há um tempo, né? E às vezes estão caçando querem ter, né? A experiência, às vezes, de empreender, querem uma nova oportunidade. Eu entendo isso, por quê? Porque hoje eu convivo com vários profissionais da construção civil. E eu vejo que o que acontece bastante são profissionais que às vezes se formaram há muito tempo, né? E aí, ou há muito tempo, eu tô falando aí 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, eu falo porque eu tenho experiência de ter alunos já que se formaram esse tempo e às vezes não tiveram a oportunidade ou a coragem mesmo. Eu vou usar a palavra coragem porque eu sei que começar é difícil, é dolorido. Meu Deus, né? A gente vai começar. Como é que vai ser? Como é que vai ser realmente esse mercado? O que eu vou fazer? Será que eu consigo fazer? E isso faz muita gente desistir, certo? Então, como eu sei isso? Porque eu tenho vários alunos que já passaram por essa mesma experiência. Então, eu tô falando aqui com profissionais que já podem ter se formado há mais tempo e não conseguiram começar a atuar na área. Profissionais recém-formados, que estão aí, literalmente, saíram quentinho para o mercado e, às vezes, não encontraram uma oportunidade, né, de estar atuando. Muita gente entrega currículo, mas não quer dizer que todos os currículos vão ser contratados. Principalmente porque, hoje em dia, tem o famoso QI, né, quem indica. Você consegue ser contratado se você tiver quem te indica em uma empresa, né? Então, a gente sabe que a realidade da maioria dos profissionais é diferente. Eu não estou aqui para mostrar um cenário lindo e maravilhoso, onde eu falo para vocês, ó, gente, é só formar, vocês vão lá e vai chover um monte de oportunidade. Não é assim, não funciona assim. Eu estou aqui para mostrar a realidade do que eu vivi, do que eu vivo e do que eu vejo várias pessoas vivendo. E a maior realidade é que a maioria dos profissionais não tem experiência, se formam sem experiência. A realidade é que a maioria dos profissionais não tem um conhecimento prático, por exemplo. Se não for para realmente trabalhar numa empresa, trabalhar como funcionário de uma empresa, os profissionais, eles vão para o mercado literalmente cru. Ele não sabe vender um projeto, ele não sabe vender uma obra, ele não sabe fazer um contrato, ele não sabe criar uma proposta, ele não sabe nada disso. Ele não sabe nem como divulgar o serviço, não sabe nem como conversar com o cliente. E essa é a realidade do mercado aí da construção civil, né? Eu falo porque eu vivi essa experiência. Eu saí da faculdade e eu olhei e falei assim, gente, onde eu tô? O que eu tô fazendo? O que está acontecendo? Como é que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero justamente por isso, porque eu não tinha conhecimento para realmente colocar tudo aquilo que eu tinha passado ali durante 5 anos em prática. O que eu estudei era muito teoria, e a prática de quando você vai empreender é totalmente diferente.
A prática do empreender é totalmente diferente. Você chegar ali na frente do cliente, você oferecer o serviço, você ter confiança para passar para o cliente, né? Então, aquela confiança para ele falar assim, pera, eu realmente vou contratar a Bruna porque ela me passou confiança. Eu realmente vou contratar ela porque ela sabe do serviço. A gente faz isso em diversas áreas. A gente, nós profissionais da construção civil, a gente julga também, nós julgamos outros profissionais. Eu vou dar um exemplo aí do médico. Você vai no médico, se o médico começou a gaguejar, peraí. O que esse médico está gaguejando aí? Que ele não sabe o que ele está falando. E aí bate um desespero. Você também, como profissional, é visto da mesma forma. Você, como profissional, é visto da mesma forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo para atender o cliente. Só que a faculdade me ensinou isso. E aí, como é que eu vou sair para o mercado? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou empreender? E eu falo, da forma com que eu saí, foi literalmente um monte de murro na minha cara. Um monte de porta batendo na minha cara. Porque, gente, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu sou bem sincera com vocês de falar o que eu vivo. Não tô aqui para falar que é uma maravilha, que é um mar de rosas. No começo, não. Eu sou bem realista do que eu vivi. Eu sou bem realista do que eu vivi e do que eu vivo também, tá? Então, o que eu falo para vocês é experiência, literalmente, do campo de batalha. Tá lá, né, sofrendo para aprender. E eu só consegui adquirir conhecimento depois que eu fui fazendo. É ter a coragem de entrar no mercado de trabalho, é ter a coragem de falar eu vou continuar, é ter a coragem de falar eu vou fazer. E eu incentivo muito, eu falo muito sobre isso. Se você me acompanha, já acompanha alguns dos meus conteúdos, eu sempre falo isso e incentivo a maioria dos profissionais. Você tá com medo? Vai com medo mesmo, vai lá e faz. Porque a experiência você só vai conseguir ter depois que você fizer. Só depois que você fizer. Vou dar um exemplo. Eu só consegui ter uma experiência prática sobre o projeto de prefeitura depois que eu tive um projeto que foi notificado várias vezes e depois que o meu cliente teve o imóvel irregular, porque ele não quis esperar porque eu não sabia criar um projeto de prefeitura. Enrolou, e aí pronto. O cliente teve um imóvel irregular. Então, como é que eu adquiri essa experiência? Só depois de passar por aquilo ali. Só depois de ver meu cliente ter um imóvel irregular. Só depois de ver o meu cliente. É pesado pensar isso? Claro, minha consciência pesou demais. Gente, para mim, eu não me via como profissional que pudesse atuar na área. É sério, eu fiquei numa situação totalmente desesperada, porque eu acreditava, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estudei durante 5 anos, e já estava entrando na pós-graduação, então foram praticamente 7 anos de estudo, né? Como é que eu vou colocar tudo isso em prática, sendo que o que eu estou vivendo, a realidade, é diferente desses 7 anos. É diferente desses 7 anos. Eu falei, não, eu tenho que... Como é que eu vou fazer isso? Falei, se alguém conseguiu, eu também consigo. Então, eu incentivo muito isso. Não só para os meus alunos, mas quem acompanha o meu conteúdo sabe. Eu falo para vocês justamente o que eu vivo, para vocês realmente, tô com medo? Vou com medo mesmo, porque vai dar certo. No final, tudo dá certo. E eu sempre me deixo aí, né, com espaço aí para vocês tirarem dúvidas comigo. Bruno, tô inseguro, tal ponto. Fica à vontade. Eu tenho um canal do Telegram que eu ajudo muitas pessoas. Tem o nosso canal do YouTube. Quem não tá lá, vai lá e segue. Tem também o Instagram, quem não tá, segue. Tem também o Facebook. E eu tento responder ao máximo, todos os profissionais. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu não tô aqui para falar para vocês que, peraí, eu tive uma pessoa, ou meu pai, ou minha mãe, me colocou no mercado de trabalho assim. Cheguei, gente. Olha, meu pai e minha mãe me indicou para outro serviço. Não foi assim. Minha realidade foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso eu tenho aqui uma experiência para chegar para você e falar que você consegue, que não é fácil, não é um mar de rosas, assim como as pessoas que conseguem, né, se posicionar no mercado, tendo alguém que indicou, né, tendo que ir ali, tendo essa experiência prática. Eu não estou aqui para falar isso, estou aqui para falar a realidade que eu vivi e a realidade que eu vivo. Não foi fácil, não foi nada fácil, é literalmente comer o croissant amassado, gente, porque realmente não é fácil, não foi fácil. Por isso que eu entendo que hoje, a gente está no finalzinho do ano, eu entendo que tem vários profissionais com a cabeça a mil, porque a minha também ficou a mil. A minha hoje também está a mil, só que graças a Deus por um lado positivo. Hoje minha cabeça está a mil, tem que entregar esse serviço, mas o começo não foi assim.
Então, eu estou falando com profissionais que já se formaram há mais tempo e, às vezes, por um medo, por insegurança, não conseguiram atuar. São profissionais que, às vezes, se formaram agora e estão literalmente, assim, perdidos para entender o mercado de trabalho. E também profissionais que estão perto de se formar. Eu entendo todas essas três situações, tá? Entendo todas essas três situações que eu convivo diariamente com outros profissionais que também vivem isso, tá? Além de eu ter vivido também. Então... a gente quer falar sobre o mercado da construção civil em 2022, mas a gente não pode negligenciar de entender o quê? O 2021. 2021, como é que foi esse mercado da construção civil em 2021? Eu estou falando, o meu posicionamento aqui é justamente porque eu sei que pode ter pessoas aqui que não tiveram o conhecimento nesse meio tempo, lá em 2021, não colocaram em prática aqui em 2021. Ou 2020, como é que foi realmente esse mercado? Ou às vezes você está trabalhando numa empresa e ficou ali literalmente numa bolha, não conseguiu ver ali como é que estava o mercado da construção civil. Eu trouxe aqui para vocês, né, alguns dados, né, que eu, além do que eu vivi, são dados que eu coletei também com pesquisas, né, que foram feitas. E tenho uma notícia para vocês. Como é que foi o nosso 2021? 2020, o que aconteceu? Quando a gente estava em 2020, surgiu a pandemia. Uma realidade que a gente não esperava. Então, foi tipo assim, foi um susto, literalmente do nada, mudou totalmente a realidade de todo mundo. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu, particularmente, eu vou falar para vocês, no fundo do meu coração, que eu pensei que, gente, acabou, não vai ter serviço, só que os meus serviços não pararam. Eu falei, não, então eu tenho que acordar e continuar por aqui, né? O que aconteceu? No começo da pandemia, lá entre 2020 e 2021, o mercado da construção civil, ele realmente deu uma queda de uma porcentagem, mas uma porcentagem mínima, né? Só que o que aconteceu? Como a gente estava vendo que a maioria das pessoas em si, né, o Brasil em si, estava convivendo mais em casa. Tanto que hoje vários escritórios, que eram escritórios físicos, hoje são pessoas que trabalham em home office, né? Então, são pessoas que não trabalham literalmente no mesmo espaço. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, né, a gente viu que realmente a construção civil ela deu um pico de crescimento, né, em 2021, justamente porque, gente, é muita gente ficando em casa, muitas alterações na casa, então a construção civil teve literalmente um pico e tem alguns motivos plausíveis para isso, né? O primeiro motivo é que todo mundo estava em casa. Quem está em casa vai querer fazer mudança em casa. Esse é o primeiro motivo. Eu estou falando pro lado pessoal. Estou falando pelo meu lado pessoal e também dos clientes que eu atendi, né? Das alterações que a gente fez em projeto, das ampliações, das reformas que a gente fez nesse ano aí de 2021. Além disso, né? O que aconteceu? Por mais que a gente ainda pensa, né, que os clientes eles não querem fechar os serviços, né, com a gente, peraí, o cliente não quer pagar um engenheiro, não quer pagar um arquiteto, não quer pagar um técnico, mas a verdade é que eles nem sabem que precisam do nosso serviço, eles não entendem a importância que tem em ter que fazer uma aprovação do projeto na prefeitura. E esse ano, ele trouxe mais consciência. Bruno, como assim? Por que esse ano trouxe mais consciência? Justamente porque as próprias prefeituras adotaram esse método. Como assim? A gente escutou bastante. Se você pesquisar aí, tem um processo, né, chamado Lei de Anistia. Essa anistia é para regularizar os imóveis, né? Então, imóveis que foram construídos irregulares, né? Essa lei de anistia é justamente para ter um perdão daquela dívida ali, às vezes, ou um perdão de algo que não poderia ser regularizado. O que aconteceu? Olha só, escutem essa daí. O que aconteceu? Vários municípios adotaram essa lei de anistia. Então, tem município que nunca criou a lei de anistia e decidiu criar essa lei de anistia para regularizar. Com isso, teve muita conscientização do porquê que deve regularizar o imóvel, o porquê deve aprovar o projeto em uma prefeitura, né? Então, a própria prefeitura conscientiza isso, porque ela vai lá, solta um VT lá na televisão e fala, olha, o prazo de anistia para regularização de imóveis, a pessoa fala, o que é isso? Anistia, não tem, às vezes não tem multa, ninguém quer pagar multa, todo mundo quer ter o quê? A casa certinha, ninguém constrói uma casa, se você um dia pensou nisso, mas ninguém constrói uma casa pensando em perder aquela casa. E quando o imóvel está irregular, ele corre o risco de perder aquela casa. Ele construiu uma casa, pode ser que ele construiu fora da legislação, pode ser que a prefeitura mande demolir esse imóvel. Bruna, mas não demole não. Sim, procurem na internet. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa. Procura na internet, lá no Google, e coloca a abinha de notícias. Coloca lá atuais.
E eu quero que vocês olhem as atuais. Eu estou falando que vocês vão olhar coisa de uma semana. O tanto de prefeitura que manda demolir imóveis que foram construídos irregulares. Isso fez o quê? Uma conscientização maior, né, dos clientes. Com isso, aumentou também, e isso eu vou colocar sobre a minha experiência, aumentou também a quantidade de pessoas querendo regularizar o imóvel. A quantidade de pessoas querendo regularizar o imóvel. Então, chegaram pessoas em mim e falaram o seguinte: Bruna, eu não sabia, eu construí, eu fiz uma ampliação, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Agora a prefeitura falou, passou lá e avisou que estava irregular. Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu município, que eles passaram com drone e notificaram vários imóveis, né? Mandaram ali uma cartinha mostrando que estava irregular. E aí, Bruna, é só no seu município que acontece isso? Não, gente. Procura aí no Google para vocês verem. Vou dar um exemplo lá de, acho que Florianópolis, pra vocês terem noção, eles foi até dado um prêmio relacionado a isso pela fiscalização. Gente, começou a obra irregular, o drone passou, vai ser notificado. Então, assim, o que aconteceu? Teve uma consciência maior dos clientes, né? Então, os clientes hoje sabem mais que eles precisam do nosso serviço. Claro que ainda a gente tem uma luta pela frente, né? Tem muito tempo para a gente realmente conscientizar ali todo esse pessoal, todos os brasileiros, porque até a gente sai da faculdade sem entender. Ah, peraí, eu sei que uma obra precisa ter um engenheiro, precisa ter um projeto, precisa ter um arquiteto, precisa ter um técnico, eu sei disso. Mas você sabia que tinha que aprovar na prefeitura? Muitas vezes a gente não sabe, porque não é ensinado nada disso, entendeu? E o cliente? E o cliente que não passou nem um ano, nem 6 meses de conhecimento prático nessa parte de construções? Como é que o cliente vai ter conhecimento nisso? Não tem. Simplesmente não tem. Aí, galera, o que aconteceu? Com essa conscientização, os clientes procuraram mais. E quanto mais pessoas sabem que realmente precisam fazer o serviço, mais elas divulgam isso e mais pessoas têm consciente. Então, 2021, para mim, foi uma virada de chave por isso, porque eu realmente estou vendo essa conscientização de pessoas que eu não imaginava que me procurariam para fazer uma regularização. E de pessoas que não imaginava que precisava ter um profissional acompanhando a obra, que precisava aprovar o projeto. Então, foi conscientizado isso muito mais, entendeu? Claro que 2022 vai ser melhor ainda nesse sentido, acredito, porque as prefeituras estão adotando esse método de drone, de notificar, de avisar, entendeu? Então, tudo isso está conscientizando ainda mais o mercado, está fazendo o mercado crescer. Além disso, o 2021, ele também trouxe aí alguns pontos, né, a gente pensar. Material de construção elevou o preço, sim. Elevou, realmente foi uma alteração que teve significativa, mas quer dizer que as obras pararam, que as construções pararam? Muito pelo contrário. Eu imaginei que iria parar, eu imaginei que iria diminuir, mas, gente, literalmente aumentou. Eu falava assim, gente, a pessoa... Porque teve cliente que começou comigo a pesquisar, a criar o projeto um tempo antes. E nesse tempo, gente, o material era muito mais barato. Então, ele tinha um valor X para investir. E aí, chegou a alteração dos preços, aquele X acabou virando ali 1,5X. Então, tipo, aumentou 50% esse valor. 50%. Você imagina uma casa que era para gastar 100 mil, às vezes está gastando 150 mil. E eu, no meu modo de pensar, né, eu falei, então eu acho que muitas pessoas vão realmente desistir de construir. Na verdade, não. Todos os projetos que a gente tinha, continuaram. Todos os projetos que a gente tinha continuaram. Ah, mas teve aí, por exemplo, uma alteração, né, de 50% do valor, mas continuaram. Mesmo assim, continuaram. O 2021 contou com isso também, tá? Além disso, uma outra coisa que aconteceu foi os bancos, né, principalmente a Caixa, ela facilitou ali a taxa, né, de juros relacionada aí à parte de compra de imóveis. Imagina só, se o mercado imobiliário está quente, está vendendo imóveis, o que vai acontecer? A construção civil vai se movimentar mais ainda. Porque você imagina um construtor, o cara, ele investe em casas. Você está decidindo investir para construir e vender. Daí você tem um lote, você tem 2 casas. Você vendeu de cara as 2 casas. O que você vai fazer? Você vai comprar mais casas, vai mais lote, vai construir mais casas. E o financiamento, ele facilitou, porque o banco, ele facilitou por questão das taxas de juros lá, então facilitou demais. Quem não podia, às vezes, comprar um imóvel, hoje consegue, entendeu? Hoje consegue comprar um imóvel. Agora teve umas alterações lá a mais, né, que eu acho que subiu um pouco a questão dos juros e tudo mais, só que mesmo assim, gente, o mercado ainda continua aquecido.
continua aquecido. E eu tive esses dias, né? Me contaram, né? Dona de uma imobiliária, né? Falou sobre isso, que nunca viu o mercado da construção civil tão aquecido. Tantas vendas de imóveis. Se tá vendendo imóvel, tem gente construindo. Então, tem gente precisando do nosso serviço. Se tá vendendo imóvel, tem gente precisando de profissionais para regularizar os imóveis, porque o imóvel só pode ser vendido por financiamento se o imóvel estiver regular. Com isso, a gente viu que foi um crescimento, assim, de verdade, extraordinário. Então, essa facilidade aí no financiamento fez crescer ainda mais a construção civil, fez crescer mais projetos de prefeitura, porque financiamentos precisam estar regularizados, as regularizações aumentaram também, né? Consequentemente, porque precisa ter o projeto aprovado, né? Então, acaba que, mesmo com o aumento dos preços, mesmo com tudo que aconteceu, ainda assim tiveram mais vendas de imóveis. Por quê? Por causa da facilidade que teve na questão dos financiamentos, né? Da questão dos juros dos financiamentos. Então, se a gente tem um mercado onde a gente tem mais clientes conscientes, onde a gente tem facilidade nas vendas de imóveis, né? Então, os juros está melhor. E com isso, só com esses 2 pontos aqui, a gente já consegue crescer significativamente nesse mercado. Bruna, mas no meu município tem tanto engenheiro, tanto arquiteto, tanto técnico, não tem espaço para mim. Essa é a mentalidade de gente que realmente não se diferencia no mercado. Sinceramente, eu estou falando para vocês. Por quê? No meu município, quando eu iniciei, eu também tinha essa mesma mentalidade. Só que eu fui parando para pensar, gente, eu comecei literalmente do zero. Hoje, eu posso negar cliente porque eu não consigo atender todos os clientes dentro do meu escritório. Ah, Bruna, mas você pode aumentar uma quantidade enorme de profissionais trabalhando com você. Mas será que eu vou entregar a mesma qualidade para esse cliente? Será que eu estou entregando a mesma qualidade para esse cliente? Então, Bruna, eu preocupo muito com o meu nome. Então, eu prezo bastante nesse sentido, tá? Então, claro que eu atendo, mas os clientes que eu consigo dar o suporte para eles, que eu consigo realmente atender de verdade. Então, o que acontece? Se a gente tem clientes conscientes e se a gente tem facilidade ali na parte do financiamento, a gente tem um crescimento. Projetos de prefeitura, regularização de imóveis, construções de obras aumentaram. Isso eu estou falando de 2021, para a gente concluir em 2021. E a gente entra para 2022. Como é que eu vou me diferenciar, Bruno? Como é que eu vou me preparar para esse mercado da construção civil em 2022? Como é que vai ser? O que eu preciso fazer para me posicionar melhor, né? A primeira coisa que eu vou falar para você se posicionar melhor em 2022, é que não faça mais do mesmo, tá? Tem gente que pensa, não, peraí, eu vi que o João e a Maria estão na obra. O Chiquinho também. Não sei quem está na obra. Aí você vai falar assim, não, então é sinal que tem muita obra. Daí você chega lá no mercado, você vai concorrer com mais um monte de profissional. O que acontece? Você está fazendo a mesma coisa que todos estão fazendo. Você está oferecendo o mesmo serviço, sem nenhum diferencial. O mercado, ele está fadigado de pessoas, de profissionais que fazem mais do mesmo. Você tem que se diferenciar. Você quer resultado, você tem que correr atrás, você tem que realmente se posicionar de uma forma diferente. Como assim, Bruna? É o seu posicionamento, é o atendimento ao cliente, a forma como você atende seu cliente. Então, tudo isso vai influenciar. Esse é o primeiro ponto que eu falo para vocês, porque não adianta nada ter uma construção civil estourada. Pode ter uma construção civil aí, gente, com muito dinheiro investido, financiamento facilitado, pode ter um monte de coisa. Mas se você está fazendo mais do mesmo, você não consegue se diferenciar no mercado de trabalho. Certo? Então, você precisa pensar em algo diferente. O atendimento hoje é um diferencial. Não deveria ser, mas é tratado como um diferencial. Atendimento ao cliente é sim um diferencial. Eu prezo bastante por isso. Eu não falei que eu prefiro atender menos clientes e conseguir dar um suporte para eles justamente por causa disso. Vocês têm que pensar nisso aí também, tá? Aí, se tratando aí do 2022, eu também acho importante, né, para começar aí, o que acontece? Tem gente que tá entrando no mercado agora e não tem a consciência de como é que vai ser o mercado. Primeira coisa, entenda também sobre a parte, eu até sou suspeita de falar disso, né, sobre a parte de projeto de prefeitura, regularização de imóveis, porque você vai trabalhar com projeto, você precisa ter consciência da parte de como é que você vai criar aquele projeto para ser aprovado na prefeitura, porque senão a obra do seu cliente vai ser multada e embargada. Se você vai trabalhar com obras, você precisa ter consciência de como emitir a vara de construção, de como você vai fazer aquela obra, por quê? Porque se você alterar qualquer coisa,
tem que saber se vai fugir da legislação, se para ser aceita essa construção, para não ser demolida essa construção. Então, você tem que pensar em vários pontos. Por isso, para mim, o profissional que ele se posiciona tendo conhecimento com projeto de prefeitura e com regularização de imóveis no início da carreira, ele tem tudo para realmente ter aí um crescimento alavancado, né, com maiores resultados. E eu falo isso porque foi um diferencial na minha vida profissional e eu vejo esse diferencial na vida de mais um monte de profissional, né, que eu tenho contato com os meus alunos, né, que realmente tem resultado nessa área. Então, você quer ter resultado em qualquer área, você tem que ter conhecimento na base. Qual que é a base? Você ter conhecimento na parte dos projetos de prefeitura. Projetos de prefeitura, regularização de imóveis. E eu estou falando que as pessoas hoje estão mais conscientes. Gente, hoje os clientes me procuram para regularizar. Tipo, Bruna, eu preciso regularizar meu imóvel. Antes tinha isso? Não. Cada dia mais, né, os clientes estão procurando nós por isso. É a conscientização. O 2022 não vai ser diferente. E aí, até incentivo vocês aqui, a gente vai fazer o evento, a imersão Projeto de Prefeitura, que vai ser na segunda semana de janeiro, né? Vai ser do dia 10 ao dia 16. Quem não cadastrou, se cadastre no evento. Galera do YouTube e do Facebook, eu vou mandar o link para vocês aí, para vocês se cadastrarem. E galera do Instagram, tá lá no meu perfil. O que acontece? A gente está falando aí dessa parte de projeto de prefeitura, de regularização de imóveis, de conscientização. O que acontece? Vários dos meus alunos, né, eu sempre tento falar sobre isso. Bruna, no meu município não tem legislação, como é que a gente vai fazer? Eu simplesmente dou o conselho, e isso está dando certo em vários municípios, tá? Eu falo o seguinte, ó, vai lá na prefeitura e tenta mostrar, pega os exemplos, porque os meus cursos, né, são cheios de exemplos. Então, ó, um projeto já aprovado. Então, eu mostro para eles como é que é feito, né, como é que é realmente aprovado, porque são projetos reais. E falo assim, ó, mostra isso na prefeitura. A lei de anistia, que é a lei para regularizar os imóveis. Tem muito município que não tem conhecimento disso. E eu falo porque os meus alunos me falam, Bruno, cheguei na prefeitura, eles nem sabem o que significa. Então, faz o quê? Imprime a lei de anistia de algum município. Pega no meu município. Quem não sabe, eu sou do município de Anápolis. Procura aí, Anápolis. Pega a lei do meu município e olha para vocês verem. Leva na prefeitura e fala, olha, isso aqui é a lei de anistia para regularizar imóvel. Então, a prefeitura, muitas vezes, ela não tem conhecimento sobre isso. Daí você chega lá com a informação, você é pioneiro nessa área. Você vai ser o primeiro a ter conhecimento sobre isso. Imagina quantos clientes você vai trazer. Quantos clientes você vai trazer? Ah, Bruno, mas eu vou levar também para outros profissionais. Claro, você vai levar para outros profissionais. É o mercado. O cliente escolhe com quem ele quer fechar. Só que você está à frente de vários profissionais. Você já vai estar à frente de vários profissionais. Então, Bruna, no meu município não tem a conscientização. O que eu posso fazer? Pegue pesquisas de drone, olha aí no Google e leva na prefeitura. Câmara dos Vereadores, gente. Não tem erro. Não tem erro. É dinheiro que entra para o município. É oportunidade. Se a prefeitura está notificando as obras irregulares, o que vai acontecer? Vai reduzir a quantidade de pessoas que vão fazer obras, né, sem ter um profissional acompanhando. Vai reduzir, gente. Por quê? Porque tem mais pessoas conscientes disso. Vai contratar profissional. Vai nos contratar para isso. Só que você precisa realmente sair ali da sua zona de conforto para isso. Então, não tem conscientização no meu município. O que eu faço? Você vai correr atrás, pega as notícias e leva para o seu município. Atualiza. E tem aluno meu, por exemplo, tem a parte de CND, né, que é a certidão negativa de débitos que faz lá na Receita Federal, que a prefeitura nem sabe disso. Não sabe nem o que ela pode dar ali, algum documento que ela possa dar, né, para confirmar que essa obra ali, né, já tem mais de 5 anos de construção, para isentar dos impostos, né? E aí, tem aluno meu que leva essas documentações para lá, fala, olha, aqui tem uma certidão de tempo e a gente podia adotar isso aqui no município. Ah, mas peraí, é algo novo. Pois é, você chegou lá com algo novo. E a maioria adota isso aí dentro do município. Então, assim, a gente é sair da zona de conforto e o mercado, literalmente, ele está precisando de profissional. Assim, se você entra com isso, gente, você já está à frente de vários profissionais. Aí, a gente está falando ainda já do 2022, né? Então, a gente, para 2022, se você quer se posicionar de uma forma melhor, você tem que ter consciência dessas questões de projetos de prefeitura. Você tem que ter consciência, tem que estar à frente da maioria dos profissionais, de não fazer mais do mesmo. Não faça mais do mesmo. Verifique quantas reformas vão existir em 2022, galera. Quantas pessoas perto de você vão fazer uma reforma, vão fazer um puxadinho? Quantas?
Muitas. Da sua família vai ter gente fazendo. Então tem uma oportunidade muito grande para você começar agora. Ah, Bruna, mas hoje é dia 27 de dezembro. Quem vai olhar o Instagram para ver um conteúdo que eu vou postar lá sobre a parte de regularização de imóveis? Vai ter gente. É agora que você começa a plantar. Já ouviu falar que você planta e depois você colhe? É literalmente isso. É literalmente isso. E eu falo para vocês que quando eu comecei, falei, gente, esse ano aqui terrível, né? Esse ano terrível. E eu comecei a plantar. Eu fazia serviço até de graça. Eu queria que as pessoas me conhecessem. Então, eu me posicionei da forma com que eu queria ser vista. E aí, depois eu comecei a colher. Hoje, eu não preciso sair do meu escritório, eu não preciso ir para a rua para procurar cliente. O cliente já vem até o meu escritório. Os clientes que eu tenho hoje, eu não saio do meu escritório para procurar esses clientes, não. São clientes que vêm até mim. Entenderam? Por quê? Porque eu resolvi realmente plantar para depois colher. Tem gente que acha que é só colher e esquece do plantar, né? Então, você tendo consciência disso, você se posiciona muito melhor no mercado. É sair da zona de conforto. Gente, reforma e obras novas, todo ano vai ter um monte. Todo ano vai ter uma infinidade. Quantas pessoas que vão casar perto de você? Essas pessoas que vão casar, muitas vezes querem construir uma casa, vão financiar uma casa. Por que não vai ser você que vai aprovar o projeto, que vai fazer a construção dessa casa? Quantas oportunidades você vai perder? Então, se você quer se posicionar, você também tem que entender que você precisa divulgar seu nome, você precisa falar para as pessoas o seu nome. Ah, eu trabalho com projeto de prefeitura. Tá, fala. Você não tem que falar, não é para mim, você não tem que falar, não é para você e nem para sua mãe dentro de casa. Você tem que falar na rua, você tem que falar no seu Instagram, você tem que falar em tudo que você puder falar, você tem que falar. Ah, mas meu tio sabe que eu me formei. Sabe? Formou. Mas ele sabe o que você faz? Tem um monte de gente que se forma na construção civil, engenheiros, arquitetos, técnicos, e nem estão atuando na área. Não estão atuando na área. Por que com você vai ser diferente? Por que o seu tio, sua tia, seu primo, sua prima precisa saber? Seu amigo, seu vizinho? Eles não sabem, não sabem. A maioria não atua na área. Simples assim. Simples assim. Forma um monte de gente todo período. De uma sala que forma 100 pessoas, você pode ter certeza que pelo menos 60 não vai trabalhar na área. 60%? Sim, 60% ou mais. Eu já acredito, hoje em dia eu vejo que é muito mais. Muito mais. Então, gente, aproveita a oportunidade hoje. Começa agora, dia 27 de dezembro de 2021, que você vai colher lá em 2022. Tem um monte de pessoas perto de você precisando do seu serviço. Começa a divulgar, o seu posicionamento começa a ir. Começa nas divulgações, entendeu? E na mudança. Peraí, o que eu vou fazer de diferente dos outros profissionais? Por que tal pessoa vai fechar comigo e não com o João, que já tem experiência no mercado? Por quê? Ué, Bruna, não sei. Procura saber. O que ele faz? O que você pode fazer diferente? Aí eu vou dar um exemplo, né? Porque não adianta só falar e não dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei no mercado, eu decidi procurar um pouco mais sobre a parte de projeto de prefeitura, regularização de imóveis, né? Porque foi realmente o meu ponto fraco. Foi literalmente o meu ponto fraco, né? Lá no começo. E eu decidi me aprofundar nisso. E aí, como é que eu me posicionaria melhor para eu trabalhar com projeto de prefeitura, né? Chamando o cliente para o projeto inicial, que é o quê? O projeto de arquitetura. O que eu fiz? Adotei o Revit, porque eu já era um terror no AutoCAD. Adotei o Revit. O Revit tinha 3D, eu conseguia mostrar melhor para o cliente. Ah, Bruno, mas o Revit não é só 3D. Eu sei disso. Mas naquele momento foi o meu posicionamento que entrou ali, literalmente, porque eu apresentava o projeto daquele jeito. Por eu apresentar meus projetos com Revit, eu atraía cliente que queria projeto daquela forma. Entendeu? Isso é um diferencial. Isso é você pensar, o que eu faço melhor que as outras pessoas? O que eu posso fazer de melhor que as outras pessoas? Entendeu? E sempre focar, procurar. O que tem demanda hoje no mercado? Gente, todos os dias começam obras novas, reformas na sua rua, no seu bairro. Ampliações, né? Obras novas, reformas, ampliações e até mesmo demolições dentro do seu bairro, pertinho de você. Isso tem demanda? Claro que tem demanda, claro. Regularização de imóveis, se você for verificar, você pode pesquisar aí, mais de 60% dos imóveis no Brasil, 50% a 60%, são irregulares. São imóveis que precisam passar pelo processo de regularização. E aí, o que acontece? Tem pouca gente nessa área. Se você entra nesse espaço, o que vai acontecer? Você tá ali, literalmente, no espaço onde vários outros profissionais não estão. Tem a oportunidade. É literalmente aquela frase, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Você já ouviu falar disso?
Então, o passarinho que acorda cedo, aquele que realmente desconfia e aproveita essa oportunidade cedo, ele vai beber água limpa, ele vai aproveitar várias oportunidades. Então, para passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. E é literalmente isso também na nossa Constituição Civil, você vai se posicionar melhor. Então, foca nisso também, foca nas áreas que realmente tem resultado, foca nas áreas onde você não precisa concorrer com vários outros profissionais. Eu falo isso porque a faculdade, ela prepara a gente para ir para a obra, né? Então, você sai lá da faculdade, eu falo que eu saí também assim, né? Eu quero trabalhar com obra, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar numa empresa. E é isso que vem na nossa cabeça, porque a faculdade preparou para isso. Você entra lá na obra, você vai concorrer com engenheiros, com arquitetos, porque está todo mundo indo para a mesma direção, com técnicos, que às vezes já tem conhecimento na área, já tem uma experiência, já tem outros profissionais que indicam, e aí você vai perdendo as oportunidades, né? Nesse meio tempo aí você foi perdendo as oportunidades. Aí, além desse engenheiros, arquitetos e técnicos, você vai concorrer também com quem? Com o pedreiro, porque o pedreiro fala, olha, não precisa de profissional não, eu realizo tudo. Sempre construir casa, nunca caiu. Aí você concorre com ele também. Você concorre com o mestre de obra, você concorre com o construtor, você concorre com o ajudante. Então, eu falo isso porque eu já trabalhei em obra. Então, era literalmente eu concorrendo com vários outros profissionais. Era aquilo de querer posicionar, falar, não, peraí, olha, gente, precisa aprovar o projeto, precisa de um profissional na obra, precisa. O que acontece? Eu tô ali tentando forçar e concorrer com um monte de gente. Tá errado? Não, porque precisa ter essa conscientização. Tá corretíssimo. Quem trabalha nessa área, super respeito. Mas aí eu ver o meu conselho para o seu 2022. Meu conselho para o seu 2022 é literalmente você entrar no mercado, né, com tudo, né? Só que quando você entra na parte de projetos, você vai ter que focar. Peraí, eu vou trabalhar na parte de projetos. No meu município, eu quero trabalhar com projeto de estrutura. Tem muita gente que trabalha? Tem muita gente que trabalha? Eu vou estar entrando, eu vou estar fazendo mais do mesmo? Então, você tem que ir pesando, colocando literalmente um peso nessas partes. Eu quero trabalhar com projeto hidrossanitário. Tem gente que trabalha? Tem demanda? Então, procura e entenda isso no seu município, onde você quer atuar. Eu quero trabalhar com projeto de prefeitura e regularização de imóvel. Aí, qualquer município que você trabalhar vai ter demanda, porque as obras precisam dos projetos e as regularizações, né? A gente tem infinidade de obra irregular nesse Brasil, infinidade. A gente não consegue regularizar o tanto de obra irregular que tem, certo? Então, assim, tem demanda? Sim, tem demanda. Aqui eu consigo enxergar essa demanda no meu município? Consigo. Então, entra de cara nisso. Eu quero trabalhar com a parte de obras relacionadas, sei lá, obra de EPS. Tem demanda? Sim, as pessoas estão tendo consciência que realmente a obra com EPS é econômica, tem as vantagens. Então, entra com tudo. Não espera passar a oportunidade, não espera passar a oportunidade. Porque depois você vai falar, cara, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei antes? Perdi a oportunidade. Aí o João foi lá e fez. Projeto de regularização de imóveis. São pouquíssimos profissionais que sabem fazer projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Daí você entra no mercado, onde tem ali um mar de oportunidade. Pouca gente está ali. É literalmente o passarinho que acorda cedo e bebe aquela água limpa. Não espera realmente ter um monte de gente entrando na área para ela poder entrar. Então, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Para você se diferenciar no seu 2022, você precisa entender isso. Tem demanda? Tem demanda, sim. Então, entra de cabeça. Por quê? O seu resultado vai depender também da demanda. Garganta secou. Então, o seu resultado vai depender da demanda, porque não adianta nada você ser apaixonado por uma área, você entra, você tem que concorrer com um monte de gente, você não consegue se posicionar, não adianta nada. Não adianta nada. Você simplesmente vai estar numa área que você gosta, mas às vezes não tem uma demanda, você não consegue ter serviço. Certo? E falando sobre projeto de prefeitura e regularização de imóveis, para 2022 começar com o pé direito, vai ter o nosso evento. Quem não se cadastrou, cadastre o evento online e gratuito, onde eu vou passar uma semana com vocês mostrando como vocês vão iniciar 2022 dominando todos os projetos de prefeitura e regularização de imóvel, mesmo que você não tenha experiência na área, hein? Escuta essa, precisa ser bem remunerado para isso. Então, quem não cadastrou, YouTube, Instagram, o link tá... YouTube e Facebook, o link tá aí embaixo. Quem tá no Instagram, na hora que terminar a live, você vai clicar lá no meu perfil lá e vai clicar no link para se cadastrar. É online e gratuito, hein? Não deixe de se cadastrar. O que acontece? Eu te mostrei várias oportunidades para o seu 2022. Só que se você escutar aqui e sair aqui, não vai adiantar nada. Não, mas hoje não é dia de começar, não. Vou começar a divulgar lá no dia 1º. Pois é,
Quando você começar a divulgar, já tem gente divulgando, já tem pessoas divulgando. Ah, Bruna, mas são poucos dias de diferença. Tá bom. Então, você vai ter que esperar esses dias de diferença abaterem no seu futuro, entendeu? Então, se você quer resultado, plante agora. Agora. Começa hoje. Tem um monte de gente precisando do seu serviço hoje. Bruna, dia 27 de dezembro? Sim, eu falei que eu fechei contrato. No começo da aula, eu falei que eu fechei contrato hoje, dia 27 de dezembro. Contrato. Fechei contrato novo hoje. Por quê? Porque tem gente precisando. E se eu falasse, não, vamos fechar só lá no janeiro, lá para a segunda semana, mas tem um carnaval tal, em fevereiro, nem sei que dia é o carnaval, acho que é fevereiro. Mas você joga lá para fevereiro e você vai perdendo a oportunidade. Só que isso, gente, lá na frente vai ter uma diferença gigante. Depois não adianta reclamar dos resultados, certo? Então, é isso. Começa a plantar hoje, divulgar seu serviço hoje. Se você puder, né, entrar também em cursos, né? Participar de cursos que vão te alavancar, que você sabe que realmente vai te fazer crescer, entra. Eu falo porque eu vivo assim, né? Então eu estudo diariamente, eu entro em cursos que vão realmente trazer um crescimento para mim. Eu faço isso dentro do meu curso, eu levo toda a minha experiência de todos os dias para os meus alunos, justamente para levar para eles conseguirem já colocar em prática, né? Então, quando você entra no curso, você acaba alavancando ali seus conhecimentos, né? E, Bruna, não consigo entrar no curso agora. Participa do nosso evento gratuito de projetos de prefeitura, que vai ser imersão em janeiro. Não deixa de cadastrar, tá? Bruna, mas eu não comecei ainda. É justamente para isso. Você já começou, mas não tem tanta experiência. Eu comecei e não tem experiência nenhuma, Bruna. Então, bora. É para isso mesmo. Eu vou estar mostrando para vocês a parte prática. Então, não deixe de participar. Participe, realmente, procura conhecimento. Quem procura conhecimento diariamente e coloca em prática, não adianta nada só saber, overdose de conhecimento e não colocar em prática. Você não vai ter resultado nenhum guardando tudo isso na sua cabeça e não colocando em prática. Certo?